Vou ser bem direto assim, tá, Soninha? Pra realmente eu não te atrapalhar, ficar com crédito pra quando precisar de você outra vez, tá? Você escuta ou já escutou então em alguma ocasião o Jornal da Manhã da Jovem Pan? Já escutei algumas vezes, assim, as vinhetas me acompanham desde que eu era bem pequena. Meu avô escutava muito a Pan. Eu soube da morte do John Lennon pela Jovem. Eu lembro até quando eu era pequena, não me agradava meu avô ficar ouvindo rádio AM, né? Rádio do carro, tem chiado, interferência, aí o tom do noticiário, assim, eu não gostava nem um pouco. E pequena? Mas... Quanto? 10, 11, ou no caso da morte do John Lennon, acho que eu tinha 12. Então eu lembro do lugar que eu estava, eu lembro que eu soube pelo rádio, assim. E depois, logo que eu casei, eu fiquei um tempo que eu não tinha televisão. Então o meu contato com o mundo das notícias, assim, era pelo rádio. E aí sempre fui direto na Pan, assim, sabe? Era quase uma tradição de família. E essa coisa de ir direto se remete a isso, por você ter ouvido muito quando... eu acostumei, era familiar pra mim, as vozes, o estilo, sabe? A alternância, aquela coisa do revezamento, assim. Então foi bem forte uma época na minha vida, assim. Depois eu perdi o hábito de ouvir rádio AM. Às vezes ainda escuto por causa do trabalho mesmo, porque a gente sabe que o rádio tem uma super influência, né? As pessoas podem não ler o jornal, mas elas sabem o que sai no jornal pela rádio, né? A rádio faz isso, a rádio espalha a manchete do jornal e vai, liga e repercute, confirma e desmente. Então, nesses últimos anos, né, de vereadora e agora na subprefeitura, eu volto ao rádio como uma necessidade mesmo. Pra eu saber preciso mesmo saber o que as pessoas estão dizendo e como. Você já teve alguma participação nesse Jornal da Manhã da Jovem Pan, ou em época de eleição, ou fora, por alguma atuação sua na prefeitura? Quando eu era vereadora, acho que 2 ou 3 vezes eles me ligaram pra falar de algum projeto, pra repercutir alguma coisa. Às vezes com uma pegada favorável, às vezes contrária, dependendo do projeto que já aconteceu de eu ser a entrevistada, vamos dizer, que o jornal cumprimentava de alguma maneira pela iniciativa, mas também já fui aquela que tomou um pau por fazer uma proposta que eles consideravam absurda. Mas eu entendo isso. Lógico, é compreensível. E você tem uma opinião, assim, sobre o jornalismo da Pan, assim, na sua vida, assim, uma coisa positiva, uma coisa negativa? Me incomoda, às vezes, essa postura mais conservadora em relação a alguns temas, né? Tem realmente algumas maneiras de ver que não batem com as minhas. Mas é muito forte, assim, né? É muito intenso, muito incisivo. Então tem uma marca registrada, né? Muito interessante. E isso faz com que as pessoas procurem saber o que a Pan está dizendo, né? O que ela pensa. Eu acho legal isso. Assim, eu prefiro um jornal que tenha uma posição contrária à minha, mas uma posição que é clara, assumida, exatamente, do que uma ambiguidade, assim, que às vezes não é uma neutralidade verdadeira. É uma coisa meio... E foi engraçado porque eu achei que a filha toda entrevistou umas pessoas de lá e a gente falou justamente só. Isenção, cara, não existe, Frank. Não existe. Ele é palmeirense também, né? Que nem você. Legal. E ele falou, eu torço pro Palmeiras. Não tem como eu falar de futebol sem puxar a sardinha. Não tem como. Então, e é verdade, né? Isso não é só uma área esportiva, né? Política. A sua linha de pensamento vai... Então, qual que é a linha da PAN que eu identifico? Conservadora, né? E que seja, tudo bem que seja assim, aí a gente sabe com quem está falando. Exatamente, sabe. E você escuta outras rádios também, não? Bandeirantes, CBN? Escuto um pouco a Bandeirantes, às vezes a Record, CBN, Eldorado também eu pego às vezes. Eu gosto de notícia na rádio, né? Então eu tô, assim,
a diferença da Jovem Pan é essa coisa de marcante da infância mesmo, né? Na musiquinha. E que não é só comigo, né? Todo mundo tem essas vinhetas muito marcadas. Assim, quando você é pequeno, você escutava uma musiquinha mesmo, assim? Cantava a musiquinha mesmo? Quando eu era pequena, eu detestava. Era a musiquinha do meu avô. Eu podia você cantar um trechinho pra mim, do Vambora, Vambora. Fácil. Vambora. Tá na hora, vambora. Pra terminar, queria pedir a sua opinião sobre o rádio mesmo, né? No meio de tanta... O rádio já falaram que ia morrer quando começou a televisão, sobreviveu a televisão, agora a internet, blog, né? O que não falta é jornalismo livres e, né, focando em tudo que é lugar. O que você acha, no meio de tanta oferta de mídia, assim, a importância do rádio? Olha, para começar, é o quanto é uma mídia portátil, né? Literalmente, assim. Tem pouquíssimas outras mídias que você pode escutar dentro do ônibus, do trem, no carro, no trânsito, a pé ou de bicicleta. Então não tem o que substitua. E ainda por cima agora você tem a rádio pela internet. Então você também pode estar no seu trabalho com o computador sintonizado numa rádio. Rádio tem uma agilidade que nenhum outro veículo tem, né? Porque com o celular, imagina, como assim a rádio vai morrer? Com o celular você faz uma entrevista, você relata o que você está vendo ali na hora. Então eu não vejo assim, a menor possibilidade de que o jornal impresso está muito mais ameaçado do que o rádio. Embora, como eu disse, o jornal impresso sirva, por exemplo, para pautar os outros meios, né? Então a manchete do dia no jornal é repercutida na televisão de manhã e é repercutida nas rádios. E isso me incomoda um pouco nos meios de comunicação, que eles acabam sendo muito autorreferentes. Então a rádio me liga para confirmar um troço que saiu no jornal. Eu preferia que os meios fossem Cada pouco fosse atrás, além disso, entendeu? Então o que o jornal tem que os outros não têm? Tem tempo, isso vai sair amanhã, a notícia já foi dada. Então o jornal pode tentar explicar, desmentir aquele lugar comum que foi dito num primeiro momento por todo mundo, sabe? O jornal pode aprofundar, né, o impresso. E a rádio tem a possibilidade do testemunho em loco, entendeu? Manda o cara lá, sabe? E de lá ele fala com o celular dele, entendeu? Então eu espero que a rádio não perca o espírito do repórter de rádio, porque isso eu acho magnífico, assim. O repórter do jornal vai para a redação, vai escrever a matéria, ela vai sair no dia seguinte, né? O repórter da internet também não tem essa mesma facilidade, assim. O repórter da rádio, ele vai lá e ele entra no ar ao mesmo tempo. Então eu espero mesmo, assim, que o rádio não perca o espírito. Claro, tem um âncora no estúdio, olha aqui, apareceu aqui. Aqui, participação especial. Por falar em ao vivo, coisas acontecem. Taz, dá licença. Como é o nome da nossa participante especial? Esse é o Taz. É o Taz? Tasmânia, demônio da. É alguma coisa a ver com a personalidade dele, assim. Não tem nada a ver com a personalidade da dona, né? Eu espero que não, mas há controvérsias a esse respeito. Então, mas é isso, assim, tem o papel do âncora no estúdio, é super importante. E as pessoas se identificam com os âncoras, né? Então, qualquer veículo, qualquer meio de comunicação tem uma pessoa fazendo, e nos outros, às vezes, não fica tão evidente. Na rádio tem, é um ser humano ali, não é? Deu no jornal, o cara tá falando com a entonação dele, sabe, com os comentários dele, com os cacoetes dele, de repente, os vícios de linguagem, e as pessoas gostam disso também, sabe, do calor ali, do narrador, do âncora no estúdio. Então, preservando isso, eu tento reproduzir isso. Eu escrevo no meu blog e eu fico usando itálico e bold e capitals para tentar dar no meu texto a ênfase que a voz dá naturalmente, entendeu? Então isso não tem como substituir assim tão fácil. Maravilha, Soninha. É isso. Valeu. Valeu.